Olá, aluno, tudo bem? Eu sou o professor Paulo Pires, leciono a disciplina de Contabilidade Fiscal e Planejamento Tributário e o meu objetivo com esse vídeo é fazer a resolução da aula Atividade 2. Considerando que nós estamos vivendo um período de afastamento social e talvez você não consiga debater esses temas com os seus colegas e com o tutor como estava previsto para essa aula Atividade, o meu objetivo com esse vídeo é apresentar as respostas dela e também fazer alguns comentários principais de quais são os temas mais importantes que eu gostaria que você fixasse bem nessa aula atividade. Vamos lá? Essa aula atividade trata sobre os tributos que incidem sobre a compra e a venda de mercadorias, produtos e serviços. E a primeira questão diz o seguinte: o PIS e a COFINS podem ser apurados de duas maneiras: o regime de apuração cumulativo e o regime de apuração não cumulativo. Considerando as características de cada um desses dois regimes de apuração para PIS e COFINS, analise as afirmativas a seguir. E a primeira afirmativa diz o seguinte: o regime cumulativo deve ser utilizado por empresas optantes pelo regime tributário lucro presumido. Essa afirmativa está correta. O lucro presumido, na sua apuração do PIS e COFINS, faz uso do regime de apuração cumulativo. Já a segunda afirmativa diz que no regime não cumulativo de apuração do PIS e COFINS, as alíquotas são respectivamente 0,65% e 3%. Essa afirmativa está errada. No regime não cumulativo, as alíquotas serão de respectivamente 1,65% para o PIS e 7,6% para o COFINS. Então a afirmativa 2 está errada. Já a afirmativa 3 coloca o seguinte texto: o regime não cumulativo deve ser utilizado por empresas optantes pelo regime tributário lucro real. Essa afirmativa está correta. No lucro real, as empresas apuram o PIS e COFINS de modo não cumulativo. E a quarta e última afirmação diz que o regime de apuração de cumulatividade e não cumulatividade do PIS e COFINS não está vinculado ao regime tributário da empresa. Essa afirmativa está errada. O regime tributário do lucro presumido apura pelo regime cumulativo, o PIS e COFINS. Já as empresas optantes pelo lucro real apuram o PIS e COFINS pelo regime não cumulativo. E considerando essas afirmações, a resposta correta é a C. Passando para a próxima pergunta, que se refere ao IPI, a questão de número 2 da aula Atividade 2 diz o seguinte no seu enunciado: o IPI, Imposto sobre Produto Industrializado, possui como fato gerador o desembaraço aduaneiro de produtos de procedência estrangeira ou a saída de produtos do estabelecimento industrial ou equiparado a industrial. Considerando as outras características desse imposto, ou seja, do IPI, analise as afirmativas a seguir. A primeira afirmativa diz que ele será seletivo em função da essencialidade do produto. Essa afirmativa está correta. Aqueles produtos, como mencionado na aula, que são mais essenciais para o cidadão, eles possuem uma alíquota menor de IPI. Já a segunda afirmativa coloca que compete à União instituí-lo. É verdadeira também. Compete à União fazer a instituição do IPI e legislar sobre ele. Já a terceira afirmativa coloca que será não cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação com o montante cobrado nas anteriores. Também está correta. O IPI obedece ao princípio da não cumulatividade. E a quarta afirmativa diz que o IPI será cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação com o montante cobrado nas anteriores. Essa afirmativa está errada. O IPI é não cumulativo. E considerando essas afirmações, a resposta correta para a questão 2 é a de número D, ou melhor dizendo, a de letra D,
que diz que apenas as alternativas 1, 2 e 3 são corretas. A questão 3 diz o seguinte: o artigo 155 da Constituição Federal autoriza aos Estados e ao Distrito Federal a criação e cobrança do ICMS. Considerando as principais características desse imposto, analise as seguintes afirmações. A primeira afirmação diz o seguinte: o ICMS atende ao princípio constitucional da não cumulatividade. Essa afirmação está correta. O ICMS, assim como o IPI, são não cumulativos. Já a afirmativa 2 diz que uma das possibilidades do fato gerador do ICMS é o fornecimento de alimentação, bebidas e de outras mercadorias por qualquer estabelecimento. Essa afirmativa também está correta. E é importante que você faça a leitura no seu livro que está disponibilizado no seu ambiente virtual, lá na leitura, que você faça a leitura e observe quais são os outros fatos geradores para o ICMS. E a terceira afirmativa diz que compete à União a criação e cobrança do ICMS. E ela está errada, compete aos Estados. Por mais que haja a previsão constitucional, que é de ordem da União, haja também a Lei Candir, que estabelece algumas características do ICMS, a sua competência é estadual. E a quarta afirmativa coloca que, de acordo com a determinação do Senado Federal, a alíquota interestadual de ICMS é a mesma para todas as mercadorias e contribuintes. Essa afirmação é falsa, ela é errada. Ainda as alíquotas interestaduais de ICMS determinadas pelo Senado Federal são diferentes de acordo com algumas características. Essa foi a questão de ICMS, que, considerando essas afirmações, a alternativa correta é a D. Apenas as alternativas 1 e 2 são corretas. Então, a primeira questão foi referente ao PIS e COFINS, no seu regime cumulativo e não cumulativo. A segunda questão foi referente ao IPI, do qual eu saliento o ponto de que ele é de competência da União. E a terceira pergunta foi sobre o ICMS, que é de competência dos Estados. A questão 4 agora vai tratar do ISS. Acompanhe comigo o que ela diz. O ISS é o imposto que tem como fato gerador a prestação de serviço. Considerando a sua competência, identifique a alternativa correta. A alternativa correta para a questão 4 é a B. Compete aos municípios instituir impostos sobre serviços de qualquer natureza. Passando agora a comentar um pouco sobre o texto que eu deixei também na aula atividade 2 para que você refletisse, para que você pensasse um pouco a respeito. Ele fala dos principais contribuintes dos impostos cobrados no Brasil. E existem 4 pontos principais que eu gostaria de chamar a atenção nesse texto. O primeiro deles é que a esses maiores contribuintes, a esses contribuintes que têm uma maior capacidade pelo seu tamanho, por outras características, em ser os maiores contribuintes do Brasil, a Receita Federal dá a eles uma tratativa especial. Ela olha com mais atenção, ela busca ver se esses contribuintes, que são os maiores, estão fazendo a apuração correta dos tributos. E ela faz isso porque eles têm uma grande significação no todo. E o próprio texto coloca que apenas 0,01% das empresas do Brasil representam 60% da arrecadação nacional, o que mostra o quanto que essas empresas realmente precisam ter uma atenção maior, se elas estão realmente cobrando, fazendo o pagamento do tributo de forma correta. E um terceiro ponto que eu chamo a atenção sobre esse texto é a capacidade técnica que a Receita Federal tem para, através das obrigações acessórias e das informações que as empresas prestam à Receita Federal, de verificar se a cobrança está sendo feita de forma correta. Essa capacidade técnica da Receita Federal do Brasil a coloca em patamares de países muito desenvolvidos e dá a ela uma capacidade muito grande de fiscalizar o contribuinte
frente àquilo que está sendo prestado por ele, o tributo que está sendo pago por ele. E um último ponto é que essa publicação é de uma revista chamada Revista Fato Gerador, que é uma publicação da Receita Federal, e que eu convido você que queira se especializar na área tributária ou conhecer mais sobre esse assunto, acesse essa revista da Receita Federal do Brasil, leia os artigos, porque ela ilustra muito bem como é feita o trabalho da Receita Federal, como as obrigações acessórias podem contribuir para a fiscalização dos tributos e como funciona todo o processo de arrecadação e todo o processo do sistema tributário brasileiro. Uma revista, novamente saliento que é uma revista publicada pela Receita Federal do Brasil e ela é sempre rica em dados e informações importantes para a atuação do contador e para a compreensão do sistema tributário brasileiro. Essa foi a resolução da aula Atividade 2, que tratou sobre os tributos que incidem sobre compra de mercadorias, produtos, também venda de mercadorias e produtos e sobre os serviços. Eu agradeço pela sua atenção. Muito obrigado.